Meus irmãos, graça e paz a todos. Amém. E sem muita demora, nós vamos todos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Você vai abrir a sua Bíblia, vai deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo 1 e capítulo 2. Vamos começar apenas lendo os 3 primeiros versículos do capítulo 1. E vamos refletir nesses 2 primeiros capítulos deste livro. Diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Pai querido e amado, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite, neste último culto do ano, nesses últimos momentos, para te agradecer por todas as coisas realizadas em nossa vida, pela tua presença constante em nosso meio. E nesses últimos momentos também precisamos e queremos meditar um pouco na tua santa e gloriosa palavra. Nos abençoa, portanto, nesse instante, que não estejamos apreensivos pela virada do ano, mas de forma calma e tranquila possamos ouvir a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Qual o sentido da vida? A vida não tem sentido. Essa foi a pergunta e a resposta feita pelo grande filósofo e escritor francês Albert Camus, que nasceu na Argélia em 1903 e morreu na França em 1960, e ganhou em 1952 o Prêmio Nobel de Literatura. De suas muitas obras famosas, uma das mais famosas é um ensaio que ele fez intitulado O Absurdo e o Mito de Sísifo. O mito de Sísifo trata da história de um personagem da mitologia grega que conseguiu na sua vida enganar aos deuses, trapaceando, enganou a morte por 2 vezes. 2 vezes ele morreu e 2 vezes, com a lábia, ele conseguiu sair do Hades, tornar a viver, fugir da morte, até que foi, de uma vez por toda, castigado, e a punição por suas trapaças e por trapacear os deuses, foi passar a eternidade empurrando uma grande pedra até o cume de uma montanha, e quando ele já está chegando pertinho, uma pedra se solta e cai novamente. Ele pega de novo e sobe com essa pedra empurrando novamente. Quando ele já está chegando perto, a pedra despenca de novo. Quando Albert Camus leu essa história, ele começou a pensar que a história de Sísifo é a história da vida, da humanidade. Que a vida, ela não tem sentido. E que não adianta nós tentarmos dar um sentido a este mundo. Este livro que nós lemos, esse texto, e todo o livro de Eclesiastes, foi escrito pelo rei Salomão. E o reinado de Salomão, como rei de Israel, durou cerca de 40 anos. Começou em 970, terminou em 930. E por volta do ano 935, já velho, ele escreve o livro de Eclesiastes. Se nós somarmos, estamos a 2.951 anos do momento em que Salomão escreve esse livro, mas esse livro nunca foi tão atual como é
em nossos dias. Mas quem foi Salomão? Salomão foi aquela pessoa que caiu na graça de Deus e ficou famoso. Até os nossos dias, quando ao ter a oportunidade de perguntar por Deus o que ele queria, ele disse: me dê sabedoria, para que eu possa governar o seu povo, e assim Deus o fez. Contudo, a sabedoria de Salomão não impediu dele agir como um tolo. Apesar de todo o entendimento que Deus lhe deu, ele acabou fazendo exatamente aquilo que todos os reis de Israel estavam proibidos de fazer. Deuteronômio capítulo 17, 14 a 20, é dito que quando Israel um dia tivesse um rei, esse rei não poderia multiplicar bens, riqueza, cavalos e muito menos mulheres. No entanto, no momento em que pensamos que ele não poderia ter feito nada pior, Salomão constrói altares aos deuses pagãos de suas esposas. 1 Reis, capítulo 11, de 1 a 8. A vida de Salomão nos mostra algo muito importante. A sabedoria nos ajuda somente se dela fizermos bom uso. Mas uma das mais importantes contribuições que nos deixou foi a constatação de que seus problemas e fracassos realmente aconteceram. Através da sua insensatez, podemos ver que toda a sabedoria do mundo não modifica a natureza humana. Quem dentre nós, você e eu, não quer ser mais honesto, mais amoroso, mais autoconfiante, mas a nossa natureza não permite. Desse modo, ao trazer à superfície um dos melhores e um dos piores lados da natureza humana, Salomão nos fez vislumbrar nossos próprios corações. A sabedoria rastreia em nós as evidências de que nós somos e fomos criados à imagem de Deus, mas também rastreia os sentimentos conflitantes que se originam ao declararmos a nossa independência dele. Possivelmente, foi após todo esse período de grande conflito, já velho, que Salomão escreve esse livro e direciona justamente aqueles do seu tempo, que como nós, muitas das vezes estamos passando, pelos mesmos problemas existenciais de busca de um sentido para a vida. Se nós fôssemos dar um tema ao livro de Eclesiastes, era muito fácil. O sentido da vida está em Deus. Seria um tema adequado. Quando nós lemos, você leu comigo, você percebe que Salomão começa dizendo que tudo é vaidade. Vaidade significa ser vazio, de sentido. Ele começa dizendo que não há proveito melhor. Ele pergunta: existe algum proveito em todo o trabalho humano? Em outros versículos ele vai dizer que tudo que ele faz é como se fosse correndo atrás do vento. E nós sabemos que correr atrás do vento é perder tempo. Ninguém consegue pegar o vento. Assim, meus irmãos, Salomão, nesses dois primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, ele vai mostrar e nos revelar um tempo da sua vida quando ela não tinha sentido. Portanto, queria meditar com vocês nessa noite, com a igreja, nesse último momento do ano, e falar quando a vida não tem sentido. A vida não tem sentido, sabe quando? Quando nós vivemos a decepcionante busca por novidades. Do versículo 4 até o versículo de número 8, Salomão vai olhar para a natureza, vai olhar para a vida, vai olhar para a humanidade, ele vai começar a perceber que as coisas, elas permanecem desde do mesmo jeito de quando foram criados. Ele vai dizer que o sol se põe, nasce, se põe de novo, que o vento vai, gira, volta para o mesmo lugar, os rios correm, vão para o mar nunca aumentam a gota de água. Ele vai começar a perceber que tudo isso, não é? É uma canseira.
Ele quer algo novo, ele quer um mundo diferente, ele quer que as coisas sejam diferentes. Por um momento, Salomão deixou de olhar para a criação como sendo bela e proclamadora da glória de Deus. Ele passou a vê-la apenas como um cenário enfadonho de movimentos estáticos. Assim como deixou de ver o homem como um ser criativo e criado à imagem de Deus, para vê-lo apenas como um ser caído e de ações repetitivas. Para ele, nada era novo. Tudo seguia uma eterna rotina que ele cansava. Salomão queria que o sol, melhor a terra, não é? Mudasse essa rotina. Ele estava cansado de ver os rios correndo para o mar e só para o mar. E o vento girando, girando. Imaginemos nós que essa vontade de Salomão de ver as coisas novas e diferentes acontecesse. Imagine vocês que o sistema solar mudasse. E o sol mudasse, o sistema todo ficasse diferente, a terra parasse de girar ao redor do sol. Imagine você que loucura seria. Na verdade, seria o fim da existência humana. Imagine que os rios deixassem de correr para o mar e corressem para outros lados. O fato é que o rio não corre para o mar para encher o mar, mas existe todo um equilíbrio quando essas coisas acontecem. Imagine que Salomão, no desejo de ver as coisas novas, fosse feita sua vontade do vento mudar o seu percurso. Seria uma tragédia para muitos lugares que precisam que o vento leve as nuvens e lá chova. Por exemplo, uma das causas da seca do sertão é porque quando o vento traz as nuvens do oceano, chega na Chapada da Borborema, as nuvens têm que subir um pouco, quando chegam no sertão, já chegam vazias. Imagine se de fato as coisas acontecessem como Salomão queria. Cansar-se do velho e do antigo e empregar uma nova e interminável jornada em busca de novidade, é além de negar o que é antigo e bom, criado por Deus, é também se arriscar na frustrante tarefa de não conseguir nada. Cansar-se das coisas que Deus criou, como elas são determinadas por Ele, é desprezar tudo aquilo que Ele fez e viu que era bom. Está nas Escrituras. Como Salomão, e no entanto desprezando a sua experiência relatada, para que outros seguissem caminhos diferentes, que dessem sentido real à vida, muitos hoje vivem seguindo os mesmos erros, tropeçando nas mesmas pedras. Muitos vivem hoje em busca do novo, e já deixando de lado aquilo que há poucos instantes dava valor. As pessoas estão à procura de novas amizades, novos acontecimentos, novas histórias, novas emoções, novas experiências, novas religiões. Enquanto mais se busca um novo, mais essas pessoas se afastam de Deus e mais permanecem presas no velho pecado. O apóstolo João, na sua carta, diz que ele não tinha para a igreja um mandamento novo, senão um mandamento antigo, que era a palavra de Deus. Meus irmãos, a vida não tem sentido quando a gente começa a viver apenas em busca de coisas novas e novas e novas e assim por diante, desprezando tudo quanto que já passou. Mas Salomão, não achando sentido na busca do novo, ele começa a procurar sentido de outra forma. A vida não tem sentido quando nós vivemos a desesperada busca por reconhecimento e valorização pessoal. Quando Salomão, ele percebe que não encontrou nada de realização de sentido na busca do novo, no capítulo 2, versículo de número 5, vocês vão ver, capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer, olha, fiz jardins e pomares, fiz para mim açudes, comprei servos e servas, amontoei também para mim prata e ouro. Versículo 9 do capítulo 2, ele diz, engrandeci-me sobremaneira a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Salomão agora, ele começa a procurar sentido para a sua vida, no reconhecimento e na valorização pessoal. Salomão agora, ele corre em busca de um novo empreendimento.
Agora ele quer ser lembrado, agora ele quer ser conhecido por todos. Ele quer, depois da sua morte, que as pessoas não lembrem de mais ninguém, apenas dele. Ele começa a construir, ele começa a fazer monumentos, ele empreende uma corrida, e enverada pelo caminho da construção de grandes obras e de grandes monumentos, que o eternizem em detrimento dos que já viveram antes dele. Salomão não quer que se lembre dos outros reis, muito menos do seu próprio pai. Ele quer que ele, apenas ele, seja lembrado. E para que isso aconteça, para que as pessoas possam lembrá-lo assim, ele começa então a fazer coisas que ninguém fez, coisas que ele achou que ninguém faria. E ele começa então nesse trabalho enfadonho, nessa luta constante, para aparecer, para surgir, para ter seu nome gravado na memória das pessoas. Salomão agora busca sentido no valor que os outros dariam para ele. Ele quer ter mais que todos. Ele quer ser mais engrandecido do que qualquer outro. Ele quer ter mais, possuir mais, ser mais rico e, enfim, quer, através da sua memória, extirpar para sempre a memória dos outros. Mas, sem fim, percebeu que tudo era vão, porque é natural do ser humano esquecer sempre dos que já passaram. Se nós percebermos, aparece uma pessoa, um grande vulto, passa 1 mês, 2, 3 meses na fama e de repente desaparece. Nós esquecemos os grandes jogadores, os grandes artistas. As pessoas vão sendo substituídas, na verdade, ninguém é insubstituível. Salomão esqueceu disso. Salomão esqueceu de que ele mesmo disse que o ser humano é pecador. O que está torto, nós mesmos não podemos endireitar. Muitos, como Salomão, não encontrando sentido da vida, procuram sentido em si mesmos também, em suas relações, seus projetos pessoais. Como muitos querem fazer algo que os façam lembrados, querem deixar suas marcas no tempo e na história, buscando sentido na vida, no espaço mais concorrido possível entre os próprios seres humanos. Muitas pessoas, irmãos, crentes inclusive, vivem, na verdade, tentando marcar a vida das pessoas, tentando aparecer, tentando nunca ser esquecidas. Algumas pessoas procuram sentido na vida no valor que os outros dão. Esquecem que valor maior para nós, quem nos dá, é Deus. Portanto, não encontrando sentido, vendo que tudo foi vão, Salomão corre para uma outra empreitada, procurando sentido agora em outras coisas. E aí nós percebemos que a vida também não tem sentido quando nós vivemos a desenfreada busca por felicidade dos prazeres efêmeros. Se você observar, no capítulo 2, versículo de número 3, olhe na sua Bíblia, Salomão diz: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, portanto, contudo, pela sabedoria. Agora Salomão diz, sabe uma coisa? Já que eu não encontrei sentido nas novidades, as novidades não existem, já que eu não encontrei sentido nas construções e obras que eu empreendi, que eu construí, que eu fiz, já que eu não encontro sentido nessas coisas, eu vou procurar sentido então em mim mesmo, nos meus prazeres, vou me realizar, e ele então começa pela bebida. É interessante que Salomão procura sentido na bebida, na riqueza e nos prazeres imorais, como muita gente também o faz. Salomão acha no versículo 3 do capítulo 2 que ele bebendo, ele se controlaria, ele dominaria. Não sei se você conhece, mas tem pessoas que dizem assim, como eu disse muitas vezes: eu bebo só fim de semana, eu bebo de forma controlada. Salomão assim pensou, mas foi através da bebida dos primeiros caminhos que levou Salomão ao pecado. O interessante é que o famoso escritor sapiense, Augusto dos Anjos, ele pensava como Salomão. Augusto dos Anjos diz assim, olha, naquela poesia o ébrio: bebi, mas sei porque bebi, buscava, entre verdes nuances de miragem ver, se nessa ânsia suprema de beber eu achava a glória que ninguém achava. E todo dia então eu me embriagava,
novo silêncio em busca de ascender a essa Babel fictícia do prazer que todos procuravam e que eu procurava. Trás de mim, na atra estrada da vida que trilhei, quantos também deixei. Mas eu não contarei isto a ninguém, nunca ninguém contarei a história dos que como eu foram buscar a glória e que como eu irão morrer também. Salomão, ele achava que o sentido da vida estava, portanto, nos prazeres da vida, já que não estava nas novidades, já que não estava nas construções, estava, portanto, em fazer a vontade da sua carne. Ele procurou, então, sentido para a sua vida na consumação dos desejos proibidos pelo próprio Deus. Ele começa, então, pela bebida, achando, contudo, fazer isso de uma maneira muito controlada, como nós já falamos no versículo 3. Depois, não achando sentido na bebida, Salomão passa então para a riqueza. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Salomão então, ele vai seguindo o caminho agora da riqueza, acumular riqueza. Quem tem dinheiro, tem poder, pode tudo, compra tudo, e ele começa então a procurar sentido nessas coisas. Certamente, quando o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 9 a 10, fala sobre a riqueza, ele está se referindo também a Salomão. Está dito lá: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, Salomão não é diferente, nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Partindo da riqueza, não achando sentido na riqueza, Salomão então parte para os prazeres. Versículo 8 do capítulo 2, parte B, diz: provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 13, diz que Salomão casou-se com 300 mulheres e ainda teve, de quebra, 700 concubinas. Se tivesse tempo, certamente ele teria corrido atrás de mais. Salomão, portanto, irmãos, ele tentou buscar sentido para a vida na realização dos prazeres pessoais, na embriaguez, na riqueza e na liberalidade sexual. Interessante também que no versículo número 5, quando diz: fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie, os comentaristas entendem que Salomão criou, não é? Chamou alguém e construiu uma espécie de jardim do Éden, com uma grande diferença: nesse jardim não tinha nenhuma árvore que fosse proibida. Mas ele também descobre que tudo isso é bobagem e perda de tempo. Não se satisfez, não encontrou o real sentido da vida, ele não alcançou a razão de sua existência nessas coisas, porque não existe sentido para a vida nessas coisas, na riqueza, na embriaguez ou mesmo no sexo. Muitos ainda, apesar de ter esse legado histórico, persistem em seguir no mesmo caminho ermo que esse homem de Deus trilhou e deixou bem claro: é errado. Muitos insistem em buscar na embriaguez de bebidas e drogas, na riqueza e no sexo proibido, a liberdade para gozar a vida, tornando-se, entretanto, prisioneiro do diabo e do pecado. Quando a vida não tem sentido? Em quarto lugar, quando vivemos a contraditória busca por mais sabedoria. Capítulo 1, versículo 17 e 18 diz assim: apliquei o coração a conhecer a sabedoria, e a saber o que é loucura e o que é estutícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Versículo 18: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Isso aqui é extremamente interessante, porque Salomão descobriu um grande paradoxo, talvez o maior da vida, que conhecer mais significa
multiplicador e o sofrimento. Não saber é ruim e dói, mas saber demais dói mais e tem mais tristeza. Isso é a conclusão de tudo que nós já falamos. Todas as experiências que Salomão adquiriu, todo o conhecimento que ele acumulou, lhe causou grandes amarguras. Perceba que Salomão, para ter todo esse conhecimento, para acumular toda essa sabedoria, ele passou por experiências terríveis. Ele pecou, ele afastou-se, ele profanou, ele desrespeitou, ele desonrou, ou seja, ele sofreu bastante para adquirir toda essa experiência que ele teve. Tanta sabedoria adquirida foi resultado de muito pecado, muita dor, muita frustração. A sabedoria aqui que Salomão descreve não é a sabedoria de Deus, mas é a sabedoria do conhecimento humano. Toda a obscuridade em que a humanidade esteve envolvida nos séculos de domínio católico não justifica a luz que o racionalismo científico da era moderna quis irradiar. Nós sabemos que da Idade Média para a Idade Moderna tivemos diversos movimentos, um deles foi o iluminismo, ou o racionalismo, ou o renascimento. Todos esses movimentos, não é? Era para que a religião ficasse obscurecida, mostrando que a religião não tem sentido para a vida humana, que a religião, na verdade, aprisiona o ser humano, e que a ciência é que ilumina todas as coisas. Todavia, a sabedoria humana adquirida no decorrer dos séculos tem trazido mais dor do que alegria. As grandes descobertas e conquistas da humanidade têm sido a base da opressão e destruição de milhares de outros seres humanos. Quem estuda história e geografia vai perceber que desde as grandes descobertas, desde a descoberta das Américas, que os países do velho mundo, hoje os países desenvolvidos, viveram e vivem à base da exploração dos países subdesenvolvidos do novo mundo. A ciência fez com que se descobrisse muitas coisas, a energia atômica, por exemplo, e daí, portanto, as grandes guerras, as grandes tragédias, as grandes armas, enfim. Enquanto mais o ser humano conhece, enquanto mais o ser humano sabe, mais dor e sofrimento o ser humano passa. Há quem se diga que, inclusive, as diversas doenças que nós temos hoje na atualidade foram doenças criadas em laboratórios, já com medicamentos também fabricados para que laboratórios pudessem ficar mais ricos. Enfim, gente, enquanto mais você conhece, mais você sofre. E tem um ditado que diz que o que o olho não vê, o coração não sente. Os avanços tecnológicos e científicos têm levado países desenvolvidos há séculos a escravizarem e a destruírem outros países que não são tão desenvolvidos. Enfim, meus irmãos, sabe quando é que a vida tem sentido? A vida só tem sentido quando nós procuramos o verdadeiro sentido em Deus. E aí nós pulamos, não podemos trabalhar todo o livro, pulamos para o capítulo de número 12. Você abra a sua Bíblia, por favor. Temos 5 minutos para terminar. Capítulo 12, só o versículo 1, Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. A conclusão que Salomão chega após percorrer inúmeros caminhos e fazer diversas e inúteis tentativas de encontrar sentido da vida, é que não existe sentido para a vida se não for buscado no próprio Deus. Aprender a conhecer a Deus enquanto mais cedo, melhor. Pois quando Deus é encontrado no tempo da mocidade, mais suscetível e mais abrandado está o nosso coração. Encontrar a Deus na juventude é encontrar-o ainda longe dos problemas inerentes da vida adulta e mais longe ainda das dificuldades da idade avançada e muito debilitada. A saúde, o vigor, a juventude conspiram para condições melhores que dificultam o endurecimento do coração. Assim como a inexperiência da juventude coopera para que os mais jovens não sejam arrastados pelo ceticismo em que muitos adultos caíram
nos diversos problemas e por ter tido tempo demais para ver as coisas negativas do mundo. Ou seja, quando a gente chega velho, 70, 80 anos, muitas pessoas já estão tão experimentadas, já estão tão desanimadas da vida, frustradas, que se você falar de Deus para ela, ela vai dizer: menino, que Deus, que nada. Deus não existe. Tem 80 anos de vida, nunca vi Deus fazer nada. Assim, Salomão descobre, não é, que o melhor momento de nós buscarmos a Deus e que o sentido da vida só pode ser encontrado se for buscado na pessoa de Deus. Para concluir, por favor, vamos concluir. O escritor e filósofo Albert Camus, no qual falamos no início, conseguiu, sem muito esforço, descobrir que realmente a vida não tem sentido. Interpretou corretamente o mito de Sísifo. Descobrir que a existência humana é vazia não necessita-se de grande esforço. Muitos descobrem isso todos os dias e mesmo assim permanecem no infindo labor, como Sísifo, de tentar dar sentido à sua própria vida, empurrando a pesada pedra que é a árdua e vã tarefa de encontrar sentido em si mesmo. Porém, melhor seria que descobríssemos, como Salomão fez, que a vida só tem sentido em Deus. Quando, ao invés de corrermos inutilmente a vida inteira atrás de novidades, entendemos que Deus mesmo renova as coisas velhas e antigas. Que, ao invés de vivermos correndo em busca de outros que nos deem valor, o seu Filho deu a vida por nós, dando a ela um valor incalculável. Que a eterna corrida por felicidade é inútil e cansativa, pois a maior felicidade está em amar a Deus e gozá-lo para sempre. E que, por fim, nenhuma busca por sabedoria vale mais do que saber que Deus é o único Deus. Que o Senhor nos dê da sua graça, que não esperemos em um novo ano as bênçãos que nós precisamos, mas esperemos em Deus, porque somente Deus pode nos dar. 2017 é apenas uma característica de um marco histórico temporal, não é nada mais do que isso. O ser humano, por ser uma pessoa infinita, ele se limitou a anos, a meses, a dias e semanas, mas Deus, que é de eternidade a eternidade, Ele não está preso a essas datas. E, portanto, o nosso Deus não depende de 2017, 2020, 2018, enfim. O nosso Deus, Ele está além do nosso tempo. Vamos, nesse instante, ficar de pé? Vamos terminar orando, dando graças a Deus por todas as coisas e por Ele ter sido o nosso Deus realmente. Que não apenas eu, mas você também possa estar orando nesse instante. Pai querido e amado, nosso Deus bondoso, maravilhoso, misericordioso, compassivo, benigno, poderoso, santo, justo. Pai querido, a Ti nesse instante, nós elevamos a nossa voz, nós falamos com o Senhor, nós Te agradecemos porque em todo momento o Senhor esteve presente em nossa vida. O Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. O Senhor esteve conosco, está conosco, estará conosco, porque a Tua palavra assim nos promete, na saúde, na doença, na abundância, na falta de tudo. Pai querido e amado, nós queremos nos colocar mais uma vez diante do Senhor, dizer que a nossa dependência, nós precisamos e nós dependemos do Senhor. Não é um ano novo que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa história, mas é o Senhor. Porque, meu Pai amado, um ano novo chega, mas as pessoas permanecem, a corrupção permanece, as pessoas más continuam, os ímpios, na verdade, permanecem existindo, e fazendo deste mundo, um mundo às vezes ruim, às vezes injusto. Pai querido e amado, portanto, nós estamos nesta noite, ó Deus, louvando o Teu nome, exaltando o Teu glorioso nome, Pai, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador, que
que nós sabemos que o Senhor, se não mudar a nossa vida, se não mudar a história do mundo agora, o Senhor há de mudar um dia, porque a tua palavra nos diz que João viu um dia, ele viu um novo céu, ele viu uma nova terra, ele viu uma igreja pura, ele viu uma igreja restaurada, ele viu uma igreja preparada, ele viu uma igreja completamente purificada e transformada, porque um dia João viu um povo e um Deus numa relação única e real, porque João viu um dia que todo o estado de dor e sofrimento humano irá passar, porque João viu um dia que o Senhor há de fazer nova todas as coisas. Portanto, não é um ano novo que fará nova a nossa vida, mas é o Senhor que está conosco, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que conhece o nosso futuro, é o Senhor que sabe das coisas antes mesmo que nós possamos relatá-las diante do Senhor, é o Senhor que pode todas as coisas, é o Senhor que vence o mal, é o Senhor na verdade que nos guarda, que nos protege, são os teus anjos enviados pelo Senhor, que guarda a tua igreja e guarda o teu povo. Tua palavra diz que o inimigo ele vive em derredor, querendo destruir o teu povo, mas o Senhor está conosco, o anjo do Senhor está com aqueles que o amam e que o temem. Pai querido e amado, Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós queremos nesta noite, como igreja do Senhor, dizer que o nosso sentido, o sentido da nossa vida está no Senhor. Nos impeça, ó Deus, de buscarmos o sentido da nossa vida nas novidades. Nos impeça de buscarmos o sentido da nossa vida nos valores que os outros irão nos dar. Nos impeça de buscar o sentido da vida nos prazeres transitórios do pecado. Nos impeça de buscar o sentido da vida no acúmulo de conhecimento e sabedoria, porque o sentido da vida, meu Pai, não está nessas coisas. Tua palavra foi bem clara, tua palavra foi bem objetiva. O sentido da nossa vida está em conhecer o Senhor, o único Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre vós e sobre vós permaneça.